E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ederson, lá de Serra do Vento, e nós vamos hoje ter, nessa aula de geografia, nós vamos falar sobre Estado, Nação, Território e Poder. Então, nós vamos mais ou menos transitar nesse caminho. Desde já, eu venho aqui pedir a vocês fazer um apelo, que vocês participem, que vocês assistam às aulas. Aos pais que também nos acompanham, eu peço a vocês que organizem o horário dos filhos de vocês, determinem o horário deles, para que eles possam ficar em casa, para que eles possam assistir, para que eles possam acompanhar, porque aqui são 40 minutos, bem resumidos, às vezes não chega nem aos 40 minutos, mas são bem resumidos. Então, que vocês aproveitem da melhor maneira essas aulas, para que vocês possam posteriormente usufruir de um pouco mais de conhecimento, portar um pouco mais de conhecimento, tá bom? Então fica para vocês, da minha parte e da parte de todos que compõem a rede educacional do município de Belo Jardim, esse apelo para que vocês aproveitem esse mecanismo que nem todos os municípios têm. Então aproveitem, tá bom? Então vejam só. Indo para o nosso slide, nós vamos acompanhar o seguinte: Estado, Nação, Território e Poder. Estados territoriais e Estados nacionais, certo? Nós vamos ver a característica e o conceito de cada um deles, tá bom? A organização do Estado Nacional, além do Estado, as fronteiras e as estratégias que são utilizadas para tal. Aí, falando um pouco sobre poder, nós vamos ter aí expostas duas imagens. Existem nessas duas imagens que elas são comuns entre duas cerimônias representadas nessa fotografia abaixo. Aí vocês podem ver a posse, a coroação da rainha Elizabeth II, né, como rainha da Inglaterra, e a posse de Francis Hollande, que é presidente, que quando ele foi presidente da França, né? Então vocês veem duas posses de dois territórios e duas regiões, né? Só que em momentos, em posições diferentes. Eles têm a posição de líder, mas a realidade da cerimônia, elas são um pouco distintas, tá bom? Os estados territoriais e os estados nacionais, nós vamos ver os conceitos, né? O surgimento desses estados territoriais e o surgimento também dos estados nacionais e sua soberania. Então, nós vamos fazer essa viagem, mas para isso, eu preciso que vocês entendam o conceito de geografia política. O que é que a geografia política faz, né? A geografia política, ela está basicamente debruçada, né, em estudar as relações entre o Estado e o espaço geográfico, o espaço onde nós vivemos, né? O poder do Estado, ele acontece em conjunto com as instituições governamentais, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E essas instituições, são elas quem organizam, são elas que direcionam a política da sociedade. A política que eu falo são as políticas públicas. Não é aquela política partidária, mas sim as políticas públicas, que são instituídas no interior do seu território. Então, em cada território existe uma política. São o quê? São suas leis, são seus costumes, né? São as regras, basicamente falando. Eu vou dar como exemplo a casa de vocês, tá bom? Eu vou dar como exemplo a casa de vocês. Na sua casa, existem algumas regras, algumas políticas, como, por exemplo, a hora de acordar, a hora de dormir. Já na casa da sua avó, existem outras políticas. Você dorme a hora que quer, você acorda a hora que quer. Mas, lembrando, tem avós que tem políticas em casa também, tá certo? E que tem hora de dormir e hora de acordar. Então, vocês fiquem sempre lembrando disso. Que política é isso? Não é aquela política partidária que nós estamos falando, mas sim da política pública da sociedade, que é instituída no interior do seu território.
certo? Então vamos conhecer agora, nesse momento, os conceitos de Estado. O que é um Estado? Então vamos lá. O conceito de Estado. O que é o conceito de Estado? Estado é uma forma organizacional, cujo significado é de natureza política. Então, zoon politikon, isso já foi dito pelos filósofos. O homem, ele é político, certo? Por sua natureza. O homem, ele quem cria as regras. As regras, elas não acontecem naturalmente. É ele quem impõe. Então, na sua casa, não precisa ser um político que venha ditar as regras na sua casa. O seu próprio pai, a sua própria mãe, ou você é quem dita as regras na sua casa. Então, quando você organiza isso, quando você dita essas regras, você está fazendo política. Quando você determina o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, isso é uma forma de política, tá bom? Então, o Estado é isso. O Estado, ele é essa organização, ele é uma entidade que tem um poder soberano para governar o povo dentro de uma área de um território delimitado. Claro, todo território, como vocês viram o ano passado, vocês devem ter visto o ano passado, as divisões de território. Então, em cada território, em cada estado, tá certo? Tem o seu governante. Hoje, atualmente, no estado de Pernambuco, nós temos o Paulo Câmara. Ele é o governante, é ele quem governa o nosso estado de Pernambuco. Ele governa de que maneira? Não do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa ou do jeito que ele acha. Porque foram criadas políticas públicas que determinam os direitos do cidadão, os direitos que o cidadão deve ser assistido, e determina até onde ele pode fazer ou até onde ele não pode, para que não haja, assim, tanto desfoque, tanto desvio de verbas e tanta desorganização, onde alguns municípios vão receber mais, outros menos. Então, o Estado basicamente é isso. O governante é ele quem vai, ele é soberano. Soberano por quê? Ele tem o poder. Como vocês podem ver nessa imagem, aí é uma imagem onde mostra isso, né? Esse governo, esse poder do governante. É ele que tem o poder de defender, né? Não de mandar. Quando a gente fala em poder, nós pensamos em mandar, em uma pessoa que manda e as outras que obedecem. Mas no governo do Estado, não. O governante, ele coordena essa parte política para garantir que os direitos de todos sejam assistidos por igual. Agora vamos ver o que é uma nação. Uma nação, elas têm como elementos o seu território, a língua, a região, os costumes, a tradição, a forma de comer, de vestir, não é? Elas têm uma característica, elas são peculiares, assim, elas não são iguais a outras. Elas têm uma característica mais única, tá certo? Então, eles são requisitos secundários. Secundários, esses requisitos, que se integram na sua formação. O elemento dominante que ela apresenta, que se mostra, né, de condição mais subjetiva, para evidenciar que essa nação, ela se assenta num vínculo que une todos os indivíduos um ao outro. Ou seja, quando você vê um e você encontrar um outro, você vai assemelhar. Essa pessoa faz parte daquela nação. Como, por exemplo, nós temos a imagem aí embaixo de dois indígenas, né, duas crianças indígenas. Então, se vocês veem um indígena hoje na rua, mesmo que eles estejam portando, não tenham, eles sempre vão trazer traços, mas mesmo que vocês tirem todas as características que eles tragam, pintura, eles podem até cortar um cabelo mais moderno, mas eles vão trazer traços, não usar os brincos que eles usam, argolas, pulseiras, enfim, os artesanatos que eles trazem portando no corpo, nenhum acessório, e vestir ele como uma pessoa que nós consideramos, que eles chamam de branco, não é? São essas pessoas que vivem na sociedade. Então, se você transforma um índio numa pessoa dessa, mas eles têm características próprias. Características essas, principalmente características físicas, que não podem ser alteradas, que onde vocês encontrarem, vocês perceberão e logo assemelharão. Essa pessoa faz parte de uma nação, porque elas têm uma característica própria. E é assim, a consciência de sua nacionalidade, porque nada pode mudar.
Não é porque uma pessoa que cresceu, que viveu, que aprendeu num determinado local, então isso impregna no seu modo de vida, no seu modo de comportamento. Então, automaticamente, essas pessoas elas vão, ao se portarem, ao falar, elas vão evidenciarem de onde elas são ou de onde vieram. E é em virtude disso que ela sente constituído um organismo de um agrupamento, só que distinto de qualquer outro, como eu falei para vocês, com a vida própria, com interesses especiais e uma necessidade peculiar. Nós falamos basicamente sobre, por exemplo, os ribeirinhos, os indígenas, as comunidades indígenas que vivem na região amazônica. Como também nós podemos citar que, vizinho ao nosso município, né, a tribo Xucurudororubá. Alguns alunos da nossa rede municipal daqui de Belo Jardim tiveram a oportunidade de conhecê-los e perceber, eles lutam pelos direitos deles. Eles correm, a forma que eu falo de brigar, de uma forma subjetiva, a forma brigar deles é de lutar, de ir atrás. Não é de brigar, como a gente tem aquela visão de que o índio, ele usa arco, ele usa flecha para matar, para brigar. Não, isso foi lá nos primórdios, certo? Lá na colonização. Então, porque era um meio deles de se defender. Hoje, os índios eles estão mais socializados, eles estão mais entendedores dos seus direitos. Eles estão mais entendedores dos seus deveres, o respeito que eles têm pela natureza, isso nos encanta. Então, assim, quando você encontrar um índio, você for visitar uma tribo indígena, você for visitar, não agora, tá certo? Esse é o momento que todo mundo está em casa, tá bom? Mas, posteriormente, quando vocês forem visitar uma tribo indígena, vocês forem visitar uma comunidade de quilombola, né, de negros, vocês perceberão que eles terão, você vai conhecer um negro, não é pela cor da sua pele. Você vai conhecer o negro pela garra, pelo orgulho que ele sente. Porque ser negro hoje não é questão de cor. Ser negro hoje é o orgulho de ser quem você é. Ser índio hoje é o orgulho de ser quem você é. É essa aceitação. Então, nação, o conceito de nação é isso. É você conhecer a pessoa pela característica que ela tem. Tá bom? Outro conceito que eu quero pontuar aqui é sobre a identidade nacional. A identidade nacional, ela é um conceito que sintetiza esse conjunto de sentimentos, os quais eles fazem do indivíduo sentir-se uma parte integrante da sociedade ou da nação. Nós temos aí essa imagem, essa pintura em óleo, onde vocês podem ver por trás uma indústria, uma cidade, né? Ou seja, o desenvolvimento, a globalização, o crescimento. A gente pode imaginar muita coisa. E aí vários rostos. Então nós temos inúmeras culturas, né? Nós temos inúmeras religiões, credos. A gente pode imaginar cada pessoa dessa trazendo aí um pensamento, uma forma de ver o mundo. Então tudo junto num país só. Nós sabemos que o nosso país ele é plural. Ele tem essa miscigenação, essa mistura, essa composição, essa essência de trazer um pouco de cada lugar. E formando assim essa cultura brasileira, tão nossa, não tão característica nossa. Então, essa identidade é isso. Eu estou falando do nosso país, para que seja mais entendido por vocês. Mas qualquer país que vocês vão, eles vão ter a identidade deles, o costume dele, o jeito deles, né, de ser, de se comportar. O nosso país, ele tem essa miscigenação exatamente desde a colonização, né, que nós somos colonizados, já existiam aqui os indígenas, então os negros vieram escravos e que graças a Deus hoje eles são vistos como cidadãos, como seres humanos que são e que devem ser, né? Então, eu acho que o respeito hoje é o que mais deve prevalecer para nós, não importando assim quem é magro, quem é branco, quem é preto, quem é gordo, enfim. Então, essa diferença, essa diferenciação é que nos faz ter essa característica, essa identidade
de brasileiros. Então, a nossa identidade nacional hoje seria essa miscigenação. E temos esse outro conceito de fronteira. O que é uma fronteira? Se vocês acompanharem no mapa, a fronteira é essa linha que define. Acho que vocês estudaram isso lá no 6º ano, quando houve, ou no 7º ano, quando houve esse estudo sobre essa divisão territorial. Então, a fronteira são os limites de um estado para o outro, ou de um país para o outro, né? Então, se vocês puderem observar desse mapa, esse mapa ele é o mapa do território nacional brasileiro, onde o poder do Estado ele é soberano. Por que o poder do Estado ele é soberano? Porque cada Estado vai ter o seu governante, o seu líder. E nós sabemos que o nosso regime hoje é o regime democrático. E o regime democrático são o quê? São os nossos próprios governantes que nós escolhemos de livre e espontânea vontade. Não é? Nós é que vamos às urnas, nós quem escolhemos as pessoas que vão nos representar, que vão dirigir, proporcionar os nossos direitos. As leis, elas serão distribuídas igualmente para todos, né? Então, o conceito de fronteira é isso, essa divisão, é o que define a extensão do território, né? A fronteira onde delimita todo o Estado brasileiro, tá bom? Então, os países que fazem fronteira com o Brasil, acredito que quem está assistindo os jornais, acompanhando os jornais, pode observar que está vindo da Argentina, passando nas fronteiras entre o Brasil e o Uruguai. Se vocês acompanharem no mapa, vocês vão ver aqui no finalzinho, onde a seta vai estar apontando, uma nuvem de gafanhotos que está invadindo. Essa nuvem de gafanhotos, gente, não pensem que é as pragas do Egito não, tá certo? Tem muita gente aí mentindo nas redes sociais, dizendo que são as pragas do Egito. Não foi Deus que mandou isso, não. Essas nuvens de gafanhoto, realmente elas acontecem. Se vocês assistirem os jornais, né, vocês vão perceber que elas sempre acontecem. Só que esse ano, por conta da grande estiagem, do grande período seco, né, que o sul está passando, está fazendo com que as chuvas e o frio que afugentem esses gafanhotos. Mas como a estiagem foi prolongada, eles estão avançando, né? Então eles estão procurando, o pessoal que trabalha nessa área está procurando meios, mecanismos para combater. Então, na fronteira, por que eu estou falando isso, professor? Porque na fronteira do Brasil, ou seja, no limite do Brasil com a Argentina, no Brasil com o Uruguai, mais ou menos por aí, esses gafanhotos eles estão sobreentrando no Rio Grande do Sul. Então, essa união ela deve ser demarcada para que ninguém entre no país sem permissão ou saia do país sem permissão. Para isso que existem as fronteiras, tá bom? E todas as fronteiras, elas, infelizmente, nos dias de hoje, não é um conceito cristão. Então, infelizmente, nos dias de hoje, elas são demarcadas, elas são trancadas por muros, por cercas, né? Por rios, por pontes, onde elas são fiscalizadas sempre, para que não haja invasão e também não tenha assim, o contrabando de produtos lícitos ou até ilícitos, como por exemplo de drogas, que muitas vezes acontecem, que vêm de outros países ou saem até do Brasil para outros países. Então essa é a importância de vocês saberem o que é uma fronteira. A fronteira é essa divisão que o nosso estado, Brasil, que é o grande estado, o estado soberano, o território maior, o estado principal, ele faz com os outros estados, ou seja, com os outros países, tá bom? Agora, o que é o conceito de estado-fronteira? Nós falamos do estado soberano, o Brasil como estado soberano, mas o Brasil em si, ele é dividido em estados, que é chamado estado-fronteira, tá bom? Que cabe ao estado estabelecer essas divisões no território e formular essas estratégias de proteção e de desenvolvimento. Por quê? Focando agora no professor, nós vamos ver o seguinte: cada estado ele tem sua regionalização, suas culturas, seus costumes, como eu falei lá no início da aula. Então, é necessário que cada estado, né, fronteira de cada estado
do Brasil, ele tenha o seu próprio governante, para que ele veja, sintetize os seus problemas e saiba atender o povo, sua população, de acordo com a necessidade dela. Eu vou fazer uma comparação bem simples agora. Nós moramos em Belo Jardim. Belo Jardim, ele faz parte do estado de Pernambuco. O município de Belo Jardim está localizado no estado de Pernambuco. De uma maneira bem simples para que a gente possa entender. O governante de Pernambuco, ele não pode governar o estado de Pernambuco da mesma forma que o governante do Rio Grande do Sul governa o Rio Grande do Sul. Certo? Então, por quê? Porque o clima é diferente, a população automaticamente é diferente, a quantidade de pessoas, não é? No estado, a quantidade de municípios do estado, certo? Os recursos hídricos do estado, a produção, a agricultura, não é? A forma de, os meios de comunicação. Então, cada estado ele tem suas características próprias. Então, por isso que um governante que governa lá no norte, talvez ele não consiga governar da mesma maneira, ele pode conseguir governar, mas de outra maneira, um estado do sul. Mas usando os mesmos mecanismos do norte e do sul, ele não vai conseguir governar. Jamais ele vai conseguir governar usando os mesmos mecanismos. Então, é necessário isso. Então, precisa a gente entender. Existe o grande estado, que é o país, o território nacional, certo? E esse estado é dividido nos estados fronteiras, que são os pequenos estados que são divididos no nosso país, tá bom? Então, nós temos esse mapa bem colorido aí, que vocês podem ver, que nos caracteriza isso. Então, nós temos o estado mais distante do país, lá no norte, né, que é o Oiapoque. E nós temos o Chuí, lá nos Pampas, lá no Rio Grande do Sul. Então, por isso que tem até uma música do Luiz Gonzaga que fala que é do Oiapoque ao Chuí, ou seja, são os pontos mais distantes do nosso extremo do nosso país, tá bom? Outro conceito também é o de noções políticas. Os conceitos, eles surgem aonde e quando? Eles surgem lá no Império Romano, quando eles criaram uma linha demarcatória que começaram a dividir a divisa e separar os territórios. Os bárbaros começaram a fazer isso, dividir os territórios, né? Para que eles pudessem dominar. Né? Só que naquela época, hoje é feita a divisão através de plebiscitos. Naquela época era através de mortes. Né? Então eles entravam, guerrilhavam, matavam os donos daquele território e assim se apossavam. E com isso iam ganhando mais poder e soberania, né? Esses bárbaros. Então, durante a Idade Média, surgiu aí os estados territoriais e com eles a noção moderna de fronteira, que separa os estados soberanos, né? O estado soberano, que é o estado maior, que lembra que eu falei do Brasil, e os estados pequenos são os estados de fronteira, que são aquelas regiões menores, né? Então, a formação desses estados territoriais, eles surgem aí na Idade Média, pelo poder político fragmentado, fragmentando assim um mosaico de principados, né? De condados, ducados e o domínio eclesiástico. O que era o domínio eclesiástico? Era a igreja. Né? Então, uma parte também a igreja dominava. Né? Então, era muito fragmentado isso. E cada um com suas leis. Cada um tinha suas leis, cada um tinha suas regras. Então, os principados, os reis, eles usavam de uma forma, os condados de outra forma, os ducados de outra forma, certo? Os duques, né? Os condes. E também a igreja. Cada um que mandava em determinado estado, em determinado território, eles mesmos é quem definiam suas leis e suas regras. Que por um concentrado nas aristocracias regionais, quase que a palavrinha o professor não consegue dizer, viu? Que é um trava-língua. Aristocracias regionais, cada grupo ele possui o seu exército. Alguns maiores do que até o do rei. Né? O poder político,
ele não era territorial, mas pessoal. Cabia ao senhor de terras interpretar e aplicar suas leis. Então era assim, o rei, para se manter, né, ele precisava dos seus condados e dos seus ducados e também, muitas vezes, da ajuda da igreja. Para quê? Para que mantivesse a corte sempre ali, que seria o Estado maior. Tá bom? E só que depois vieram as formações territoriais com o Renascimento. E no Renascimento houve a unificação do Estado político com os monarcas absolutistas, né? Diferentes. Então, o Estado territorial, ele ganhou uma base geográfica definida, passível de ser delimitada por fronteiras estáveis. Eles são criados exércitos regulares de um corpo estável de funcionários. Então, esses funcionários eles se tornam o próprio exército, né, desses monarcas absolutistas. Elas são organizadas por coletas de impostos, a criação de capitais políticas, as sedes de aparelhos administrativos. Eu acredito que vocês devem ter já visto, assistido, na verdade, a algum filme, né, onde existia um rei. Um filme onde existia um monarca, que são os reis, as rainhas. Então, esses exércitos, eles passam nas pequenas comunidades, nas pequenas aldeias, coletando esses impostos, fazendo essas coletas de impostos, né? E com isso eles conseguem criar capitais políticos. Para quê? Para manter as sedes, né, administrativas, onde aí vai começar a nascer realmente esses grandes estados, onde nós vamos automaticamente evoluindo no conceito de Estado. E esse Estado territorial, ele correspondia a essa monarquia absolutista, né? Esse território, ele é patrimônio do monarca e fonte de toda a soberania sobre os seus súditos, que lhe deviam obediência e lealdade, né? Então, vocês podem acompanhar aí Luís XIV, né, quando ele foi rei da França. Uma das frases mais célebres, assim, que mais destacou de Luís XIV, o rei da França, foi essa: L'État est moi. Ou seja, o que ele quis dizer? O Estado sou eu. Ele era o Estado, então ele era a força maior. Então vocês podem perceber que ao redor, né, nessa imagem, vocês podem perceber que ao redor do rei e da rainha, vocês veem no centro o bispo, o poder da igreja, onde vocês podem ver a cruz, o poder do cristianismo, porque a igreja trazia o poder do cristianismo, né? Então os clérigos, eles tinham uma influência muito grande, e os seus súditos eles seguem atrás, seus condes, seus duques, né? Toda a sua corte, todos aqueles que compõem esse Estado monarca absolutista, onde só o rei é quem manda. Ele é o rei, ele é o Estado. L'État est moi. Então é isso que ele quer dizer, o Estado sou eu, tá bom? Então esse Estado territorial absolutista é o Estado ao Estado nacional. Como é que vai haver essa mudança, né? Essa mudança, nós temos uma imagem aí do dia 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, né? Então, essa formulação, né, de Estado Nacional se deu a partir daí, da Revolução Francesa. Como? O combate à monarquia absolutista e a ascensão da burguesia ao poder. Então, os burgueses começaram a subir ao poder e derrubaram a monarquia. Então, a França caiu. Então, foi a partir daí. Hoje, no ano de 2020, nós temos uma monarquia ainda. Nós temos, na verdade, várias monarquias, mas nenhuma monarquia absolutista hoje é vigente no nosso mundo, né? Na verdade. No mundo hoje não existe uma monarquia absolutista, onde só o rei ou a rainha é quem manda, né? Então,
hoje os estados nacionais, eles têm outra, com a queda, com a Revolução Francesa, com a queda dessa monarquia, começa a se nascer aí a formulação de um novo estado, né? No dia 26 de agosto de 1789, houve a Declaração dos Direitos do Homem. A soberania, ela é retirada das mãos do rei e dada ao povo. Ao povo, o povo agora é que vai ter o poder, ou seja, para o cidadão. Então, o povo é que vai ter o poder do Estado agora, não mais o rei. Bom, a formulação dos Estados Nacionais, como nós havíamos comentado, vocês vão acompanhando aí no slide, no ano de 1791, a Constituição Francesa moldura, essa é a moldura jurídica dele. Montesquieu, que é a doutrina dos três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então foi a partir daí que foi moldurado, foi construída, né, essa doutrina, essa nova visão, né, e foi proclamada no ano de 1792, né, foi proclamada a República, houve a proclamação da República e a Convenção Nacional que reunia representantes eleitos. Então, isso aconteceu na França, né? Nós estamos referindo hoje, pegando como referência na França. Sabemos que a nossa realidade no Brasil, ela é outra. Estou apenas levando para vocês como surgiu os estados, né? E essa organização do Estado Nacional, ela é muito determinada assim. Como vocês podem acompanhar no slide, povo, certo? Mais a cultura, mais o território, elas formam uma nação. Mas se vocês sabem, se vocês têm uma noção de matemática, só é vocês somarem o povo, unir, somar com o povo a sua cultura, o seu jeito de se comportar, de comer, de vestir, de dançar, suas músicas. Se o povo se junta com cultura num determinado território, isso forma-se uma nação, que hoje nós temos como exemplo aí o Brasil. Só que dentro dessa nação é necessário o governo. Para quê? Precisa se somar o governo para o Estado-nação. Hoje vocês podem falar sobre e criticar, quando a gente fala em governo, ter uma visão pejorativa, de dizer, o governo hoje rouba, o governo, a gente não está falando nisso, nós não estamos entrando nessa linha. O que nós precisamos dizer é que uma nação, uma soberania, ela precisa ter um governo, e um governo eleito pelo povo, porque nós adotamos esse método que de governar, que é democrático. Então, se o governante se ele rouba é porque nós votamos num ladrão. Então, é importante que nós procuremos fiscalizar, procuremos cobrar do governo, porque se vocês acompanharem nesse slide, vocês vão perceberem que a nação mais o governo, elas formam o Estado-nação. E esse Estado-nação, que é essa identidade nacional, a nação, o povo, ele é quem formula o governo, porque o próprio governo é retirado do povo. São aquelas lideranças que são tiradas para governar, para gerir todo esse povo, tá bom? Então, a noção de Estado-nação hoje é país mais Estado. Então, o país é o Estado soberano. E os estados que compõem são os estados onde nós habitamos, onde tem a sua cultura peculiar. Então, vejam só, pessoal. Eu vou encaminhar como anexo. Depois vai passar aqui alguns slides com algumas atividades bem simples, onde vocês vão responder. Sugiro aos professores que estão nos acompanhando também pelas redes que eles procurem desenvolver alguma pesquisa, algum trabalho em cima desse contexto, né? E desejo a vocês de coração que vocês tenham um santo e abençoado dia, um santo e abençoado final de tarde, e que vocês se cuidem, certo? Se protejam e respeitem o outro, se amem, se valorizem, para que a gente possa compor esse estado caracterizado por nós, com o nosso jeito de ser, com a nossa cultura. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que uma maioria, lembre-se, a nossa pluralidade, nós somos democráticos,
Zoon politikon. Somos homens políticos e devemos sim exercer a política. Cobrar a quem deve ser cobrado, certo? Não é pedir, é cobrar os nossos direitos, que eles sejam realmente valorizados, que eles sejam realmente assistidos, tá bom? Desejo a vocês que façam as atividades, que vocês tenham muita proteção, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.